Shalom! Hoje na verdade eu vou regravar um vídeo, porque eu já tinha feito, mas eu resolvi tanto encurtá-lo, como recheá-lo, permeá-lo mais de textos, de visão, a visão do judaísmo em relação a esse tema, que é a morte. Nós, como seres humanos, nós temos essa visão da morte como algo que é o cessar da vida, né? E a gente sofre, tanto quando a morte nos vigia, nos assola, como também aos nossos queridos, né? Aos nossos ancestrais, aos nossos familiares, aos nossos amigos. E às vezes a gente eu perdi vários amigos há pouco tempo, também perdi a companhia de meu pai há pouco tempo, e tudo isso assola a mente da gente, o coração, a gente fica angustiado, fica aflito. Mas aí surge exatamente essa pergunta: quando a gente morre, acontece o quê? Né? Então, normalmente as pessoas me perguntam isso. Pedro, depois que a pessoa morre, o que acontece com o espírito dela, com a alma dela, né? Então, eu resolvi fazer esse vídeo para que a gente possa abordar esse assunto, discutir esse assunto e dar uma visão judaica do tema. Bom, para começar, a morte ela não é muito destacada na Tanakh, nas escrituras como um todo, porque ela não é o alvo principal do judaísmo ou da Torá. A Torá é vida, né? A Torá veio para dar vida. Então, muitas das vezes as pessoas até interpretam errado a Torá e acham que a Torá é um peso, e não é. A Torá é o amor de Adonai pelo povo, pelo ser humano, e que quer trazê-lo para a vida. E a gente precisa entender esses detalhes, né? A Torá foi dada a Israel no Monte Sinai, após uma grande libertação. E aí, qual é o objetivo então de Deus ter dado a Torá? É de dar vida. E ali ele diz: ela será vida para ti. Se cumprires os mandamentos, os estatutos, os juízos, ela será vida para ti. Então, o objetivo da Torá é a vida, não a morte. Mas fica aquela curiosidade, aquele ensejo, aquele desejo de saber mais sobre isso, né? Então vamos passar primeiro, assim, eu gostaria que a gente tivesse uma visão mais geral, né? Nós somos pó, né? Nós somos elementos químicos agregados de uma maneira tão maravilhosa que formam o nosso corpo, né? O nosso corpo material é constituído de elementos químicos da Terra. Nós temos uma entidade imaterial dentro de nós, que é, vamos dizer assim, avivada pelo Espírito de Deus. Então nós temos a alma e temos o Espírito. A visão judaica de alma é muito mais ampla do que você possa imaginar. A visão da alma no judaísmo é que ela tem partições, né? Vamos dizer assim, a alma, ela tem a parte mais superior e a parte mais inferior. A parte mais superior da alma, ela está profundamente ligada ao celestial. A parte mais inferior está muito ligada ao terreno. Mas esse tema nós vamos discutir num outro vídeo. Eu só quero que você entenda isso. Se nós pegarmos o texto de Gênesis, Adão vem de Adamar. Adamar é pó, terra, vermelho, né? Então Deus pega o pó da terra, pega o Adamar e o transforma num corpo. Só que esse corpo sem algo mais, ele é apenas um corpo. Então, por exemplo, num cemitério estão cheios de corpos. E esses corpos não têm vida, porque falta algo, né? Esse algo é a alma. Mas aí tem um outro detalhe que eu quero que você entenda bem. Os animais também têm alma. Por isso que a palavra animal, anima, vem de alma. Aquilo que faz eles viverem, terem rai, que é
vida, né? Então qual é a diferença da alma de um animal para uma alma de um ser humano, né? Seria assim, a alma de um ser humano, ela tem algo muito mais diferenciado que a simples alma de um animal. A alma de um animal o faz sobreviver, o faz buscar alimento, o faz buscar proteção, o faz se multiplicar, se faz buscar a segurança de um abrigo. Essa parte da alma que nós temos é a parte mais inferior da nossa alma. É aquela que busca também se multiplicar, busca um abrigo, busca segurança, busca convívio, busca se alimentar, busca sobreviver nesse mundo. Mas a parte superior dessa alma, ela busca as coisas celestiais. Então ela vai ter sentimentos, ela vai ter desejos que aspiram a algo mais elevado, que é o diferencial. Então, por exemplo, conceito de eternidade, nós temos na nossa mente, né? Mas na teoria, vamos dizer assim, nós não vivemos a eternidade para ter essa ideia de eternidade, só que ela é muito viva na nossa mente, no nosso coração. Por quê? Porque a alma é eterna. E aí os desejos de coisas superiores, né? A vida, por que a vida é assim? O que será da vida? A vida é só isso? Será que não tem algo mais? Todos esses anseios, esses desejos, são vindos da alma, né? Dessa parte superior da alma que aspira a algo maior. Então quando nós lemos lá de que o ser humano, ao morrer, a alma lhe sai, ou o espírito lhe sai, aí tem que fazer distinção entre espírito e alma, né? Então, voltando ao texto de Gênesis, Adão, né? Adamá, foi feito do pó da terra, e aí ele tem um corpo, Deus sopra nele o espírito, ruach, que é vento, fôlego, traduzido como fôlego, vento, e aí ele se torna alma vivente, né? É nefesh. Esse nefesh, ele expressa essa mesma alma que os animais têm, essa nefesh, mas nós temos uma outra parte dessa alma que é mais elevada, que é a neshama. A neshama é a parte que eu falei, que aspira para coisas celestiais, que nos diferencia dos animais. Então, os animais têm alma, nós também temos alma, só que nós temos algo que os animais não têm, que é a neshama. Essa neshama é que traduz tudo que nós somos. Aí, só que nós, né, essa parte mais inferior da alma nos conduziu a nos submeter a Yetzer Hará, que é a tentação, a inclinação para o mal. Foi o que Adão e Havá fizeram, eles se inclinaram, eles aceitaram essa inclinação e aí foram indignos de viverem no Jardim do Éden, foram então expulsos do Jardim do Éden para que eles não comessem do fruto da árvore da vida e não tivessem vida eterna. Mas olha lá, rebobina a fita aqui, você vai ver o seguinte: tinha uma árvore da vida eterna lá. Por quê? Porque se eles comessem do fruto da árvore da vida eterna, eles teriam vida eterna. Então, nós fomos criados para ter vida eterna. E a alma, ela é eterna. O corpo não. O corpo veio da terra que é transitório. Mas a alma, ela é eterna. Por que ela é eterna, Pedro? Porque ela procede de Deus. Olha, Deus, né, soprou o seu espírito naquele corpo químico e ele se tornou alma vivente, né? Então ele passou a ter animação, ele passou a se animar ali, né? Ele passou a ter vida, e essa vida era para viver com um determinado propósito, que era cuidar do Éden, do Jardim do Éden, né? Cuidar do Jardim do Éden. A missão do homem, o propósito da vida é obedecer ao seu Criador e cuidar das coisas relacionadas à vida. O Jardim do Éden está relacionado à vida. Então, já bate outra pergunta aí. Então, qual é o propósito da vida? O propósito da vida não é a realização de sonhos pessoais. O propósito da vida não é eu fazer isso ou fazer aquilo, eu atingir tal progresso. Não. O objetivo da vida é a obediência ao Criador, a subserviência a esse Criador de amor, que é o amor, né? Deus é amor, diz as Escrituras Sagradas.
Então, no momento que ele sai do Jardim do Éden, ele perde esse vínculo de vida eterna momentaneamente. Né? Mas ele continua com a mesma missão, porque Deus diz a Adão, você vai lavrar a terra para onde eu te enviar. Então ele vai para o leste do Jardim do Éden, e é ali que ele vai se estabelecer. E esse leste do Jardim do Éden, nós vamos entender que é o próprio Israel, né? Geograficamente o próprio Israel. E aí o que nós temos ali? Ele tem uma missão a cumprir. Então a alma, agora veja bem, o corpo tem uma alma que eu falei para você que tem, né, vamos dizer assim, tem uma divisão, uma parte superior, uma parte inferior, né? Tem que ter, porque uma parte dessa alma ela tem que nos garantir a sobrevivência, e a outra parte da alma ela continua ligada ao Criador e ela quer buscar coisas celestiais, maiores ainda. Só que o corpo ele vai ter um ponto final, né, que é a morte. O que é a morte no judaísmo? É a libertação da alma, entendeu? Essa alma, se ela for uma alma de um tzadik, de um justo, de alguém que obedece a Torá, de alguém que é redimido pela confiança plena em Yeshua, né, Jesus, né, que cumpre a Torá, ele nunca descumpriu a Torá e nunca pregou, nunca ensinou algo contrário à Torá. Por isso que nós temos que confiar nele sem deixar de cumprir também a nossa parte da Torá. Por isso que Tiago diz, né, mostra a tua fé sem obras, que eu mostro a minha fé com obras. As obras é a obediência à Torá, porque é a Torá que nos caracteriza como justos, tzadik, né? Não basta dizer assim, não, mas eu creio em Jesus. Não, isso aí não basta, porque quem crê nele, crê no Messias. O Messias é da Torá. O próprio conceito de Messias, a expectativa do Messias, ele veio da Torá. Então ignorar a Torá é ignorar quem é o Messias, e por que ele veio e para que ele veio. Então na ponta final nós vamos ter, assim, em Gênesis nós tivemos a morte, no livro de Revelação, em Apocalipse, nós temos o fim da morte. Então aqui, se nós tínhamos perdido aqui em Gênesis o direito a essa vida eterna, no livro de Revelação, em Apocalipse, nós temos a vida eterna para nós. Então, mas e a alma, Pedro? Né? Essa alma que você falou, que tem parte superior e tem parte inferior, e tem outras partes ainda, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Ela se desloca desse corpo, né? Então a gente vai pegar lá, por exemplo, em Gênesis, quando os patriarcas experimentam a morte, eles têm experiências que eles são ditas para que ele se reuniu ao seu povo, né? Quando Abraão morre, quando Sara morre, eles são vistos como se reunindo ao seu povo. Veja o que diz aqui em Gênesis, né, capítulo 25, no versículo 8. Expirou, presta bem atenção nas expressões aqui, expirou Abraão, morreu de tua velhice avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Então nós temos expirar, e morrer, e reunido. Nós temos 3 momentos aqui muito interessantes. Expirar por quê? Volta lá em Gênesis, na criação de Adão. Ele é o corpo, Deus sopra esse espírito em Adão, e ele se torna a alma vivente. Então, aí existe uma ligação entre o espírito que veio de Deus, que cria essa alma então é eterna, né? Ela é oriunda da divindade, e agora o efeito é o contrário com Abraão, né? Em vez do espírito ser soprado nele, ele devolve esse sopro, né? Ele expirou, ele devolveu esse espírito ao Criador. E aí ele morre. E aí diz assim, ele foi reunido ao seu povo. Presta atenção, ele foi reunido. A ideia de, ele foi para algum lugar e se uniu ao seu em hebraico, povo. E aí, a ideia de povo qual é? Os seus associados, os seus familiares, as pessoas que estão ligadas a ele. E isso é muito forte em Israel, porque a gente tem essa unidade de que Israel é o meu povo. Então, ao morrer,
eu, ao morrer, serei ligado, vou me reunir ao meu povo de Israel. Né? Então aqui, a morte não era vista como um abandono de uma alma que vai ficar peregrinando por aí, vai ficar procurando um corpo para encarnar, nada disso. Porque isso aí são heresias. Né? A ideia de que quando se expira, Salomão diz que o espírito volta a Deus, ou seja, aquilo que dá vida volta para Deus. E a alma, ela vai para algum lugar muito específico, onde ela se reúne com o seu povo, né? Ela vai ter de novo essa unidade, esse momento de comunhão com o seu povo. Então ela não fica abandonada, ela não fica solta por aí, ela não fica ambulante, não fica vagando e nem fica procurando um corpo para encarnar, não. Ela, na verdade, ela vai ter um momento de descanso, porque ela cumpriu a sua missão na Terra. Ela tinha posse aquele corpo e tinha essa missão de manter esse corpo animado, vivo. Né? Só que aí tem um detalhe. Você vai ter a alma dos justos e a alma dos iníquos. Os justos, tzadik, são aqueles que obedecem a Deus, aqueles que seguem, obedecem à Torá. E os iníquos, a própria palavra iniquidade no grego significa anomia, que é contra a lei, contra a Torá. Então nós temos uma alma que se elevou e uma alma que se rebaixou. Essa alma que se rebaixou, ela não vai ter as recompensas que a alma que buscou efetivamente a Deus. Por isso que é muito importante que a nossa vida, né, na Terra, seja recheada de desejo de fazer a vontade de Adonai. Porque isso vai elevar a nossa alma. Elevar é muito significativo. Quando alguém sai de um país, né, um judeu sai de um país e ele vai para Israel, a gente costuma dizer que ele fez uma aliar, ou seja, uma elevação, ele subiu para Israel. Porque Israel é considerado, mesmo que em termos geográficos ele possa ter uma altitude menor que um outro lugar, ele é considerado o ponto mais elevado para o judeu. Né? Então, todos os judeus, quando migram para Israel, eles fazem uma subida. A ideia de que Israel é o ponto de subida para, como Jacob diz, né? Aqui é o portal de Deus. Né? Então é o lugar em que a alma ascende para Deus, sobe. Né? Então veja bem, a ideia de que a alma ao morrer, né? Vamos corrigir isso. Quando o corpo morre, quem morre é o corpo. A alma se liberta desse corpo e ela vai para algum lugar. Se a alma for de um tzadik, de um justo, aquele que obedece a Deus, aquele que confia na plenitude de Yeshua, que como cumpridor da plenitude da Torá, não significa que aquele que confia em Yeshua não tem que obedecer a Torá, tem que obedecer, porque são os mandamentos de Deus. Mandamentos não são brincadeiras. Né? Então ele vai ter uma elevação. Se você olhar lá em Apocalipse, diz que as almas dos justos, aqueles que sofreram, que foram sacrificados inclusive por causa da sua confiança na Torá, em Yeshua, eles estão debaixo do altar. E a gente vê também no Velho Testamento, né, na Tanakh, nós vemos também na Tanakh, que é chamado de Velho Testamento, sobre Sheol, o lugar das almas. Então, existe na visão judaica de que as almas passam por um lugar chamado Sheol, um lugar das almas, que fica abaixo da linha da terra. Essa alma vai ter alguma experiência lá com outras almas, vai ter, no judaísmo se diz que ela vai ter um período de estágio, vamos dizer assim, né? Ela está sendo preparada para subir. Porém, se ela não for de um tzadik, ela vai ficar ali no Sheol, né, aguardando a sua punição. Já a alma de um tzadik, ela vai subir. Note que ela está ali em Apocalipse, no livro de Revelação, ela está debaixo do altar. Por que debaixo do altar? O altar é o ponto maior de tudo que nós temos no judaísmo, né? O lugar de nossas ofertas, de nosso sacrifício, o lugar específico para adorar a Adonai. Então,
a ideia de que elas estão exatamente ali, que o altar está no lugar mais elevado e que as almas do tzadik estão ali. Por isso que a gente diz assim dentro do comum, né, do senso comum, fulano morreu, foi para Deus. Né? Se ele é um tzadik, se ele é um justo, se ele é alguém que foi justificado, foi redimido, ele vai para Deus. E onde ele vai ficar nesse lugar? Ele vai ficar diante desse altar. Por que diante desse altar? Porque ele continua adorando a Deus. A alma continua adorando a Deus, ela é eterna. Ela voltou para quem a criou e ela é eterna ali. E a missão dela continua, adorar a Deus. Quando ela retornar, quando o Messias retornar, quando o Messias vier fazer a reedificação de Jerusalém, nós vamos ter essa nova Jerusalém, as almas virão com o Messias e habitarão em Jerusalém. E ali a gente vê nos textos proféticos que elas retornarão a fazer aquilo que elas faziam lá no início, como tzadiks, adorar a Adonai. O templo é resgatado, o relacionamento com Deus ali na terra é restaurado, porque a missão da alma é viver nessa terra. Nós somos criados para viver nessa terra. Essa terra foi criada para nós, para o Messias, para que o Messias fosse rei sobre nós. E aí, essa é a missão da alma. Então, a gente tem o expirar, né? O espírito vai para Deus, o ruá, né? E a alma, que é a sede de tudo que a gente possa dizer, por exemplo, os nossos sentimentos, os nossos valores, o nosso amor, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, o conhecimento que nós temos antes na eternidade e ao estar no corpo, adquirimos nesse corpo, ela fica na alma. Ela é a sede de tudo que você possa imaginar. É a sede emocional, intelectual, de sabedoria, de adoração, de amor, de valores elevados. Essa alma, ela vai ser dignificada para viver diante de Deus, né, em adoração eterna. Essa adoração não é momentânea, ela é eterna. Agora, a alma dos iníquos, ela vai ficar num outro lugar, que a gente vê nas escrituras é a profundeza, não? Algum lugar profundo, ao mundo das almas, né, espiritualmente falando, aguardando o momento da punição eterna. Então, se a alma do tzadik tem o gozo eterno, a alma que não se submeteu a Deus, ela foi reprovada, e ela então ela não vai ter mais como adorar a Deus. Ela vai ser punida porque ela fez a sua própria escolha. Tá? Ela preferiu a materialidade, o terreno. Por isso que nós temos que nos libertar disso. Então, ao nós temos a velhice chegando a nós, a gente começa a ter essa experiência de que a vida está passando. Tá? E aí a gente começa, e essa sensação de a vida está passando é justamente para nós fazer uma introspecção e pensar, eu preciso viver. E o que é viver, Pedro? Viver é viver para Deus. Qual é o propósito da vida? O propósito da vida é obedecer ao Criador. Nosso propósito é amar a Deus. Amar segundo Ele requer, não com os meus conceitos ou valores. Mas eu amo a Deus. Não, é como Ele requer. Aí a Torá explicita, explica como Ele quer ser adorado. Então, do ponto de vista morte, nós temos a expiração, o espírito vai para Deus, a alma vai também para Deus, ou para um lugar profundo, no mundo espiritual, aguardando a punição, né, se for uma alma de um iníquo. A alma do tzadik, ela vai estar na presença de Adonai, o adorando, até que ela cumpra, então, se cumpra o período que Deus determinou na terra, para que os gentios pisem Israel, pisem Jerusalém. Então o Messias volta, e aí essas almas todas vêm com ele para habitar na terra, em Jerusalém, numa nova Jerusalém, sim, porque vai ser, a Jerusalém atual vai ser pequena para tantas almas, né? E essas almas então passam a ter um corpo espiritual. Aí Paulo explica, né? Num piscar de olhos nós seremos transformados, ou seja, a alma, aquela entidade material, passa a ter um corpo agora espiritual. O que é um corpo espiritual, Pedro? É um corpo glorioso. Quando Yeshua ressuscita, ele passa a ter um corpo glorioso.
Note, se você ler os textos, você vai ver que é um corpo todo diferenciado, né? Então, Paulo, quando sobe ao terceiro céu, ele descreve algo, quer dizer, ele nem descreve, ele não consegue descrever, ele nos passa uma informação muito vaga. Ele diz: olha, eu não tenho palavras para dizer. É algo maravilhoso, né? E aí ele escreve lá aos Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano o que Deus, Adonai, tem preparado para aqueles que o amam, os Tzadik. Então a alma do Tzadik, ela ao sair desse corpo, ela vai ter uma experiência de adoração com Adonai. Ela não perde, porque era a coisa que ela mais gostava de fazer aqui na terra, era adorar a Deus. Então ela continua adorando a Deus. A alma do iníquo, ela desce, porque ela queria a coisa terrena, ela queria a materialidade, ela queria o prazer, ela queria o dinheiro, ela queria as coisas terrenas. Então ela perdeu esse vínculo com Deus. Então agora ela desce e vai ser guardada para o dia do juízo, o dia do tribunal, enquanto que a alma do Tzadik sobe. Então a visão de vida e morte no judaísmo é essa. Nós não nos importamos tanto com o tema morte, porque a nossa missão é viver. Agora, o que é viver? Viver, nós vivemos para adorar Adonai. O propósito da vida não é eu realizar meus sonhos pessoais, é adorar Adonai, como ele requer. Então, ou somos Tzadik, ou somos iníquos. Na experiência pós-morte, nós estaremos adorando a Adonai, ou estaremos aguardando a punição eterna. O espírito, o fôlego, o ruá, retorna a Deus até o dia em que as coisas serão refeitas. A regeneração que está lá escrito nas Escrituras. Esse é o sentido de morte e vida. Num próximo vídeo eu vou falar sobre essas dimensões, essas frações, essas divisões da alma, né? Como é a alma humana. Que é muito interessante para você ter uma noção mais profunda do qual é o sentido da palavra alma, propriamente dito. Tá bom? Que Adonai te abençoe e que te faça cada dia mais você caminhar no propósito da vida, que é ter um Tzadik, um justo. Até mais!